Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total poderão ser extintos caso uma proposta de emenda à Constituição enviada ao Senado na semana passada seja aprovada. Essa regra impactaria mais de 1.000 municípios brasileiros. Hoje eu recebo aqui no Jornal Educar o secretário executivo da AMAP, José Adalberto de Rezende, que vai fazer para a gente uma avaliação dos impactos dessa proposta. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal Educar. José Adalberto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Mais uma vez a gente tem o prazer de retornar aqui nessa emissora para trazer informações importantes que estão inquietando a vida do cidadão comum desses pequenos municípios. Explica pra gente então, Adalberto, melhor essa proposta. O que o governo está propondo? Olha, o governo ele tem buscado cortar gastos de todas as formas. A gente sabe que os concursos públicos estão suspensos, onde se estão aposentando pessoas, os cargos não estão sendo ocupados. Isso tem sido feito numa fração muito grande, num curto período de tempo, tanto pelo governo federal, tanto pelo governo estadual. E tem algumas situações em que merecem um melhor estudo para verificar o quanto essa economia trazida pode impactar na vida do cidadão comum. A gente percebe hoje inúmeras filas no INSS, a gente percebe o fechamento da Receita Federal de Ponte Nova, levando o cidadão a ter que ir até Viçosa para resolver os problemas. Nós tivemos recentemente com a aposentadoria do Reinaldo Vitarelli do IEF, a desativação do escritório de Ponte Nova, onde uma pequena licença, por mais simples que seja, gera um deslocamento até Viçosa para que consiga resolver pequenos problemas. Isso, de certa forma, pode trazer economia numa ponta, mas traz uma má prestação de serviço na outra ponta, onde está o cidadão comum, que é um cliente. É um cliente e um contribuinte. Então, isso, merece melhores estudos, tudo em nome desta economia para se definir. Então o objetivo é esse, cortar gastos. Cortar gasto é uma coisa hoje, é um anseio da sociedade. A gente pode perceber isso e nós tivemos em Raul Soares com o governador Zema e ele enaltece o fato que o seu governo reduziu 40 mil cargos. Eu entendo que tinha muita gordura, sem dúvida. Mas também precisamos saber se o atendimento continua na qualidade à altura do que era antes de tomar essas medidas. Então, como é que você vê, Adalberto, o impacto para esses municípios? Tanto os que seriam extintos, né, quanto os municípios aí, que são os municípios polo. Você tocou num ponto importante. Alguém vai pagar a conta. A gente entende da necessidade de cortar gastos, mas houve um erro de origem ao não ser ouvido as entidades municipalistas, tanto as microrregionais, no caso a AMAP, tanto as estaduais, no caso a AMM, e a nível nacional, a ANM tem ótimos estudos sobre os impactos ao cidadão comum das últimas emancipações que ocorreram. Então, se fosse ouvido isso e decidisse por essa opção, isso teria que ser sacramentado através de referendo, através de plebiscito, ou até mesmo de medidas que podem gerar economia e, ao mesmo tempo, não sacrificar tanto o cidadão desses municípios pequenos. E qual que é o posicionamento hoje da AMAP? Estão acontecendo reuniões? Como é que está o posicionamento dos prefeitos da nossa região, Adalberto? O tema pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que até comentei com você de não convidar um prefeito que vai ser diretamente atingido. Eu ouvi, após uma reportagem do jornal O Tempo, 212 comentários, dos quais mais de 200 favoráveis à medida, somente também por leigos. Pessoas que emitiram comentários sem mínima análise do impacto que pode trazer. Eu tenho um exemplo que eu acompanhei a emancipação de oratórios, eu trabalhei num projeto Sebrae lá, e tive tempo de observar que lá tinha 200 procedimentos de saúde, 200 consultas por mês, e num toque de mágica com a emancipação, no primeiro ano já passou para 1.600. Hoje deve ser mais de 4.000.
Eu vi exemplos do transporte escolar funcionando lá com muita conforto para as pessoas e que antes nem existia. Eu vi cascalhamento de estrada, eu vi escoamento da produção sendo viabilizado, tudo coisa que, enquanto o distrito de Ponte Nova, esse cidadão do campo de Oratórios, ele tinha a mínima chance de poder investir na produção, investir na qualidade de vida para poder continuar no meio rural, que era o anseio dele, por decisão de não ter os serviços básicos atendidos no distrito. Não por culpa da governança do município Polo, mas às vezes por não ser a prioridade deles, quanto foi de uma administração local. Tem muitos países no mundo que estimulam a criação de pequenos municípios, muito em função de buscar a qualidade de vida das pessoas que querem viver em ambientes mais tranquilos, e também da questão de segurança e de não inchar mais as capitais, as cidades polos, e preocupando principalmente com a qualidade de vida do cidadão comum. E quantos municípios seriam afetados aqui na nossa região com essa proposta? A nossa região, eu fiz um cálculo rápido, não traz nenhuma economia, eu já posso falar isso de cadeira, porque os 24,5% da receita de IPI, da receita de imposto de renda pessoa física e jurídica, vão ser redistribuídos para outros municípios. Então, nós temos aqui 6 municípios que têm menos de 5 mil habitantes e não têm receita própria superior a 10% da receita total do município. Nós temos Piedade de Ponte Nova, Oratórios, Amparo do Serra, Santa Cruz do Escalvado, Acaiaca e Diogo de Vasconcelos. Seriam municípios imediatamente, eu não uso a palavra extinto. Extinto é tirar do mapa, é extinguir a condição, o status de município para poder receber o FPM e ter a governança local. Então esses municípios teriam que ver quais os municípios que iriam incorporar, né? E eu dou o exemplo de Oratórios, que hoje tem 4.500 habitantes, vou pegar minha colinha. Hoje Ponte Nova tem 60 mil habitantes e é 2,2. Se você acrescentar os 4.500 habitantes de Oratórios aos atuais 60 mil de Ponte Nova, iria para 64 mil habitantes, 64.500. E Ponte Nova subiria o degrau de 2,2 para 2,4, enquanto perderia a receita de um município 0,6. Então, a administração de Ponte Nova teria uma atribuição maior de atendimento a cidadãos e, ao mesmo tempo, apenas 33% da receita que anteriormente o município de Oratórios receberia. Então, se é mágica administrar Ponte Nova no orçamento de hoje, então essa mágica teria que ser aumentada para abarcar a problemática dos municípios, do cidadão do município atualmente de Oratórios. Dou outro exemplo de Mariana, que é um município imenso em extensão territorial, que hoje tem 60.700 habitantes. Ao incorporar Diogo de Vasconcelos a Mariana passaria de 2,2, de coeficiente 2,2 para 2,4, e teria um sério problema de um novo distrito a aproximadamente 50 quilômetros de distância da sede, que hoje tem uma pobreza no meio rural muito grande e que dificilmente isso seria resolvido através da administração central de Mariana. Dou esses 2 exemplos, como também se a gente fizesse uma fusão de Amparo do Serra e Oratórios para um município só, somada a população dos dois daria 8 mil habitantes, 8.400 aproximadamente, e continuaria sendo um município único com 0,6, onde hoje cada um deles recebe a cota de 0,6, cada um do FPM. Então seria uma nova mágica, seja que na fusão aí, para passar de 5 mil habitantes, e que administrar os 2 municípios com recursos que hoje apenas um recebe. Ou seja, seria ruim para o município extinto aí, né? E também para o município polo. Exatamente. Os 2 sairiam perdendo, depois desse exemplo. Eu vou aqui... Eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje moram lá, que melhoraram seus imóveis, que pagam IPTU lá, na condição de não ter uma administração mais imediata, a tendência dessas pessoas migrarem para onde tem esse recurso com mais
facilidade de acesso. Então, haveria, em princípio, um não investimento nesses municípios e, no segundo momento, migração para cidades polos, trazendo os problemas que, às vezes, não tinham lá no município de origem desse cidadão. E qual que seria, Adalberto, na sua opinião, uma alternativa para o governo federal para ajudar esses municípios aí a se desenvolverem, esses menos desenvolvidos, né? Com investimentos, por exemplo? Olha, muitos desses municípios, eles foram criados muito em função de um projeto político de algum deputado, ou de estadual ou federal. E houve erros, houve critérios muito fracos para a criação de municípios. Esse problema tinha que ter sido visto lá na origem. Sim. Tá certo? A gente pode hoje, deu-se muita autonomia para as câmaras, que tem obrigação constitucional do prefeito de passar 6% a 8% da sua receita para as câmaras. Quando, às vezes, com 2% resolveria os problemas. Isso permitiu aos vereadores de legislar sobre salários próprios. Nós temos municípios 06 paupérrimo, condição de vida da população péssima, que ganham 3, 4 mil reais por 2 sessões mensais. Eu acho que seria de bom grado que esses salários se limitassem a um salário mínimo. Sem problema nenhum, sem prejuízo. Eu acho que isso traria até, tiraria aquela profissão vereador. Sim. Tá certo? Tiraria e pessoas com, às vezes, mais qualificadas que não tivessem atrás desse emprego, pudessem estar ocupando aquelas cadeiras. Voltando às alternativas, a Constituição que criou, facultou a criação de municípios, deu muito poderes para a legislação local. Então eu vejo que pode limitar o número de criação de secretarias. No município pequeno, uma secretaria de educação pode cuidar de esporte, de turismo, de cultura. E eu chego de um município de 4 mil habitantes e deparo de ter uma secretaria de turismo. Parece piada, mas existe. Poderia também estabelecer teto do salário dos parlamentares, tanto dos vereadores, quanto do prefeito e do vice-prefeito. O vice-prefeito, em muitos lugares, ele tem uma função importantíssima de, às vezes, até assumir uma secretaria, fazendo opção pelo salário de vice ou de secretário. Nós poderíamos estabelecer que o salário do vice-prefeito, e não tendo atuação na gestão, se limite a 2 salários mínimos. Então, nós temos muitas formas de estar trazendo essa economia, né? Sem ter que cortar na carne, a exemplo do que foi proposto pelo governo. E penso eu que o governo, às vezes, ele tem ciência de que isso não vai passar, nem no Congresso, nem na Câmara e nem no Senado, mas jogou para a galera. Jogou para a galera, a sociedade aceitou e lá na frente vai falar: eu tentei, mas não consegui aprovação pela Câmara e pelo Senado. E é nítido que aqueles deputados que têm suas bases eleitorais no município pequeno vão fazer seus lobbies, suas claques e vão barrar esse projeto. E volto a dizer, não traz economia, porque esses recursos do FPM, que são a maior receita desses municípios, eles vão ser redistribuídos para outros municípios. Não vai diminuir de 24,5%. Aliás, os nossos pleitos municipalistas prevêem que esses 24,5%, em breve, ele passa a ser 25,5% da receita de IPI e pessoa física e pessoa jurídica, imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Ok, Adalberto, então muito obrigado pelos esclarecimentos aqui hoje com a gente. Obrigada pela sua presença também aqui no Jornal Educar. Nós agradecemos mais uma vez, Isabela. É muito importante esse debate, que não aconteceu. As coisas que vêm de cima para baixo normalmente vêm com muito desvio, tanto no objeto quanto, às vezes, no desvio até do recurso. Quando eu falo desvio do objeto, é você oferecer uma patrol para um município que já tem uma e não tem nem garagem para outra. Já aconteceu muito em governos anteriores. Quando vem um recurso de cima que é para mais um programa de saúde, para a construção da policlínica, e às vezes não tem remédio no posto e nem salário, dinheiro para pagar o salário do médico. Então, quando a coisa vem de cima para baixo, normalmente ocorrem esses desvios. E a gente espera que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal barrem essa proposta. Em nome não do emprego do vereador, nem do funcionamento de órgãos como a MAP e a AMM, mas em nome do cidadão comum que fez opção
de morar nessas pequenas comunidades. Até por causa daquela questão de valorização da identidade também do município, essa importância dessa valorização, né, Você Adalberto? viu a charge que eu te mandei, né? Município não é loja que, se der prejuízo, fecha. Não é o caso. É onde o cidadão vive. Com essa mensagem, então, a gente se despede hoje. Muito obrigada, Adalberto.